A transparência é a chave para a confiança. E é com essa frase do Thomas Jefferson que a gente começa o 5º episódio do AplixCast. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do AplixCast. É um prazer receber vocês novamente. E hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com o nosso CEO, Felipe Ronci. A gente teve várias conversas já nessa trajetória do nosso AplixCast, mas hoje eu trouxe o Felipe para conversar sobre a história da Applix e sobre um movimento que está acontecendo no mercado de assessoria de investimentos que eu queria passar demais para vocês. Eu acho que é um movimento que faz total sentido e eu queria que ele contasse um pouquinho para vocês. E queria apresentar para vocês Felipe Ronci. Um prazer, Felipe, te receber aqui no nosso podcast. Vamos conversar bastante, a gente tem muito assunto aí para conversar. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Bom, Montenegro, obrigado. Obrigado mais uma vez aí por tudo que você tem feito por nós. É uma satisfação enorme estar aqui no podcast. E, bom, sou Felipe Ronci, fundei a Applix em 2010. Hoje estou na posição de CEO, presidente da empresa. Estou muito animado com tudo que está acontecendo, com tudo que está acontecendo no mercado financeiro, com tudo que está acontecendo aqui na Applix. A gente nunca esteve tão organizado, tão planejado e tão ciente de tudo que a gente deve fazer para entregar mais qualidade para o nosso cliente e para continuar na toada de crescimento e expansão da empresa. Obrigado mais uma vez e estou ansioso aqui para a nossa conversa. Legal, cara. E aí eu já começo com uma pergunta bem direta. Isso aqui, trabalhar com o mercado financeiro, empreender no mercado financeiro, foi o que você sonhou para sua vida desde a adolescência, faculdade, por aí? Montenegro, excelente pergunta. Não, nunca sonhei em trabalhar com o mercado financeiro. Curiosamente falando, na verdade, eu acho que uma das únicas coisas que eu já quis fazer mesmo na vida era ser DJ profissional, acredita? Então, eu sou formado em comércio exterior. Logo que eu tive a sorte que, com muito esforço, os meus pais conseguiram me mandar para estudar um ano nos Estados Unidos, quando eu tinha 17 anos. E quando eu voltei, curiosamente falando, eu não sabia o que eu queria fazer, né, de faculdade. E aí, é muito engraçada essa história. Eu fiz vestibular para oceanografia, fiz vestibular para veterinária e para administração. E acabou que eu não passei nenhum deles. Eu sempre fui um cara mais de fazer do que de sentar e estudar. Gosto muito de trabalhar, de executar, de fazer as coisas, de empreender. Acabou que eu entrei na Unifor, né, para comércio exterior, me formei. Cheguei a trabalhar no ramo de comércio exterior. Logo em 2008, crise mundial, né? O mercado de comércio internacional ficou bem complicado. Eu já não tinha mais para onde crescer na empresa que eu trabalhava aqui, porque ela era uma filial de uma empresa paulista, aqui em Fortaleza. E eu pedi para sair e fui trabalhar com eventos. Foi nessa época que eu comecei a estudar sobre música, aprendi a discotecar, e aí montei uma produtora de eventos junto com um amigo, fazíamos eventos. E esse mercado é um mercado muito conturbado, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, né? Mas eu acho que essa época foi a época que eu aprendi mais na minha vida a trabalhar, a fazer tudo, né? Porque quando você está nesse ramo, você tem que contratar, você tem que demitir, você tem que prestar conta, você tem que vender ingresso, você tem que negociar patrocínio, você tem que negociar artistas, você tem que montar todo um evento. E aprendi muito, mas quando foi no final de 2009, surgiu a oportunidade de trabalhar numa empresa do mercado financeiro, através de um conhecido na época, surgiu essa oportunidade. E na época da faculdade de comércio exterior, na Unifor, eu sempre gostei de mercado de capitais, do mercado de ações. Sempre fiz as cadeiras optativas de mercado de capitais 1, mercado de capitais 2. Gostava bastante do assunto. E foi assim que eu entrei no mercado financeiro. E eu faço até uma brincadeira, ainda bem que não deu certo eu ser DJ profissional, porque hoje estamos aqui já com 13 anos de Applix.
hoje com 52 pessoas no time, e na virada de 2022 para 2023, com o grande feito de abrir uma filial da Aplix em São Paulo. Então a gente está muito animado, eu estou muito animado com tudo que está acontecendo. Com certeza, senão a gente não estava tendo nenhum Aplix Cash. É isso Mas, cara, que legal. Mas eu queria que você me contasse mais, acho muito legal toda vez que você conta sobre a tua história, a tua trajetória de entrar no mercado financeiro e tudo mais. É muito legal, você traz muita verdade no que você fala. Mas eu queria saber também, nessa parte de empreender, isso vem de casa, isso é uma coisa que já era incentivado, não necessariamente incentivado diretamente, mas era uma coisa que você tinha um trabalho em conjunto com a família, com seus pais, tinha alguma coisa que fazia com que você tivesse essa ligação com o trabalho desde jovem? Montenegro, eu acho que essa situação, ela vem na minha vida de ajudar os meus pais, né? Os meus pais são engenheiros civis, ambos, e eles sempre trabalhavam muito, e eu acho que lá em casa a gente nunca teve uma condição financeira muito... Sim, eu vivi bem, meus pais conseguiram me dar bastante coisa, mas lá em casa eu acho que isso é muito, muito comum. Pelo menos eu tenho vários amigos que me contam mais ou menos essa mesma história. Lá em casa ganhava carro quem passava na faculdade pública, né? Uhum. E eu não consegui fazer isso, então eu ia de ônibus para onde for. Então eu sempre tive que fazer meus corres, ir atrás das coisas, ir atrás de trabalhar para ganhar um dinheiro, para ajudar em casa. Ajudar em casa, que eu digo, ajudar os meus pais no trabalho, né? Eu nunca tive que ajudar meus pais a pagar contas e etc, mais, não. Mas eles sempre estimularam muito a que a gente se mexesse, fizesse as coisas, então sempre ajudei os meus pais. E eu acho que vem daí, sabe? Vem daí essa vontade de fazer as coisas, de ir atrás. E com o passar do tempo eu fui me dedicando cada vez mais a trabalhar, né, e a construir as coisas para que eu pudesse atingir meus objetivos. Massa. E aí você entrou no mercado financeiro, e quando é que foi o estalo para virar, vou montar a minha empresa? Cara, essa história é bem interessante, porque ela permeia praticamente tudo o que acontece na Aplix hoje em dia. Como eu falei anteriormente, eu comecei trabalhando em uma outra empresa do mercado financeiro aqui em Fortaleza, através de uma oportunidade que surgiu. Eu entrei nessa empresa em janeiro de 2010 e passei lá incríveis 9 meses. Eu costumo dizer que eu aprendi lá muita coisa, principalmente o que não fazer com o dinheiro do cliente. Eu conto essa história, né? Eu não era uma pessoa formada em comércio exterior, eu não era uma pessoa que era conhecida como uma pessoa que cuidava do dinheiro de pessoas. Então, eu caí no mercado financeiro por uma oportunidade que me surgiu e uma curiosidade e uma vontade de fazer alguma coisa diferente, de trabalhar com algo que sempre me deu muito entusiasmo. E quando eu entrei nessa empresa, o fato de eu não ser uma pessoa que já cuidava do dinheiro de pessoas me fez com que os primeiros clientes que eu captasse fossem meus pais, meus primos, irmãos, tios. E, logicamente, como eu não tinha experiência no mercado financeiro, não era eu que decidia o que fazer com o dinheiro das pessoas. Eu estava lá para captar cliente e aprender, né? Então, fazia o trabalho de captação de cliente, mas na hora de definir, montar a carteira de investimentos, etc., eu não me envolvia diretamente. E quando eu me toquei de tudo que estava acontecendo, foi aí que eu aprendi sobre o grande potencial conflito de interesse que existe no mercado financeiro até hoje. Eu não me senti confortável com o que era feito com o dinheiro das pessoas, porque o objetivo do cliente ele não era colocado em primeiro lugar, o dinheiro do cliente não era respeitado. Então não existia um conforto meu trabalhando num lugar que eu não acreditava no que estava sendo feito. Então, além disso, o segundo fator que me fez pedir para sair, né, e aí foi que surgiu a Aplix, foi a forma como a gente era tratado como colaboradores, digamos assim. Sim. Sempre fui, como eu te falei, eu sempre fui um cara que gosta de trabalhar, que, cara, não tenho dificuldade de fazer o que tem que ser feito, de ficar
10, 12, 15, 16 horas trabalhando, e isso para mim é super tranquilo. E eu sempre com a cabeça mais acelerada, com vontade de melhorar as coisas, então eu sempre dei muitas ideias de como a gente podia melhorar a prospecção do cliente, atender o cliente melhor, sempre fui muito proativo nesse sentido, e as minhas ideias elas não eram bem-vindas, ao ponto de que eu me lembro muito bem um determinado dia que disseram, cara, aqui é o seguinte, aqui faz o que a gente está dizendo, que vai dar certo, mas a gente não precisa que você fique, né, dando ideias e querendo mudar as coisas aqui dentro. Então acho que esses dois fatores foram os fatores que me fizeram pedir para sair. E foi lá que eu conheci o Alberto, né, e a gente saiu e montou a Aplix em setembro de 2010. E agora em 2023 vamos completar 13 anos. E foi assim o início da nossa história no mercado financeiro. E eu acho muito legal que é um complemento mesmo, né? Você, Alberto, enquanto você fala que você é o cara que faz, ele é o cara que senta a bunda na cadeira e estuda. E muito. E muito, viu? E muito. Pelo amor de Deus. Engolindo um livro atrás do outro. E eu acho que isso deu muito certo, né? Porque aí tava cada um sempre na sua diretriz, tocando a sua parte do negócio. Muito focado em estudar e trazer a parte de estudo de como é que está acontecendo no mercado, claro que você sempre se atualizando, e você correndo, botando a mão na massa e fazendo. Como é que era no começo da Aplix? Quando começou aí? Cara, antes de entrar nessa parte, curiosamente, eu preciso aproveitar aqui o espaço para formalmente, mais uma vez, só que agora em público, agradecer os meus pais. E também a minha esposa, porque quando a gente montou a Aplix, eu me lembro a gente estava voltando da casa de praia, dentro do carro, e eu já com vontade de sair da empresa que eu estava trabalhando, mas eu não tinha dinheiro guardado para poder montar um negócio, e a Priscila, minha esposa, me incentivou bastante, me deu muita coragem para eu chegar ali no banco de trás do carro e falar com os meus pais, aproveitar aquele momento da volta para Fortaleza para falar o que eu queria e pedir um dinheiro emprestado para os meus pais, né? Então no começo, a gente, quando decidiu sair de onde a gente trabalhava, a gente se juntou ali, né? Poxa, vamos sair, vamos montar o nosso. Fizemos as contas, a gente viu que cada um precisava levantar ali na ordem de 15 mil reais naquela época para poder fazer esse negócio acontecer. Somamos ali os clientes que a gente tinha captado, davam incríveis 3 milhões de reais, mais ou menos. E aí a gente saiu e teve que entrar em contato com todos os clientes para dizer que a gente ia sair, para convidar eles para continuar sendo atendidos por nós agora na nossa própria empresa. E assim foi o início dessa história. A gente rapidamente escolheu o endereço, alugou uma sala, juntamos ali uma mesa da casa de um com a cadeira da casa do outro, começamos a trabalhar meio acampados, fomos fazendo a reforma no escritório e aí rapidamente o escritório tomou forma e aí a gente começou o trabalho de prospecção de cliente e atendimento dos clientes. Falando em escritório, esse escritório vai dar saudade, né? Dão 13 anos de história aqui nesse escritório e esse ano a gente está indo para a nova sede lá no BS. Já fica aí o convite, quando a gente tiver a nossa inauguração, vamos convidar vocês que são nossos clientes para conhecer a nossa nova sede no BS Design. Tá ficando pronto. Tá ficando pronto. É mais um grande marco na nossa história. Posso dizer que esse endereço aqui vai deixar saudade. Mas não tem como não deixar, né, cara? 13 anos subindo o mesmo elevador, abrindo a mesma porta. Exatamente. Mas a gente, assim, a gente viu isso daqui se transformar, né? Na verdade, porque ao longo desses 13 anos, bom, logo que a gente já começou com a cabeça de ter um negócio relevante, né? Então, apesar de sermos poucas pessoas, a gente já alugou 2 salas, porque era uma sala onde a gente tinha a sala operacional e tal, uma salinha de reunião, e na outra sala, 2 salas conjugadas, na outra sala a gente tinha uma sala de aula e a recepção. E o negócio foi crescendo, a gente alugou uma 3ª sala, né, e a empresa foi crescendo, foi dando certo, foram entrando outras pessoas e a gente foi tendo necessidade de aumentar a estrutura física do escritório. Acabou que a gente não conseguiu mais aqui onde a gente está hoje, no endereço que a gente está desde sempre, desde o início, salas mais conjugadas, uma do lado da outra, e aí a gente teve que alugar uma sala do outro lado do corredor, 2 salas em 3 andares abaixo. Então acho que vai marcar bastante a nossa história aí, o ano de 2023,
né, com a mudança para um escritório planejado, num prédio bacana, num prédio novo, e onde todo mundo vai conseguir trabalhar integrado. E a gente vai continuar lá tocando essa história, outro assunto que eu já ia trazer, que é uma coisa que você sempre levantou muito, que é essa parte da educação, né, dentro do mercado financeiro. Vocês começaram, 2010. O mercado financeiro não era conhecido como é hoje. As pessoas não tinham informação, não era esse boom de rede social, de vídeos no YouTube, de informação. Então vocês tinham que trabalhar muito essa educação financeira, dando aula, ensinando, e por aí que vocês buscavam muitos clientes, né? E como é que era para vocês passarem essas informações? Como é que foi esse trabalho de educação financeira que vocês fizeram e continuam fazendo até hoje? Montenegro, eu acho que faz parte da história de todas as empresas de assessoria de investimento que estão no mercado aí há 10 anos ou mais, a educação financeira. Se a gente voltar um pouco no tempo e lembrar que lá em 2010, 11, 12, 13, o mercado financeiro, como você bem falou, ele não era desenvolvido e difundido do jeito que ele é hoje. Hoje você tem vários digital influencers falando sobre o mercado financeiro. Tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo que não retrata a realidade, né? Fora de contexto também, muitas vezes, né? E aí, cara, como as pessoas... E assim, um ponto muito importante é que hoje nas plataformas de investimento, você tem investimentos de renda fixa, você tem fundos de investimento, você tem títulos públicos, você tem ações, tem fundos imobiliários, tem acesso a investimentos no exterior. Através de uma única conta, numa única instituição financeira, você consegue fazer uma carteira altamente diversificada. Mas lá em 2010, quando a gente começou, as plataformas de investimento, na verdade, elas não existiam. E a única coisa que a gente tinha para oferecer para os clientes era compra e venda de ações. E as pessoas, eu costumo fazer a brincadeira, né? Quem é que naquela época acordava, acordei aqui, sonhei que comprava uma carteira de ações e eu quero hoje abrir uma conta numa corretora porque eu vou começar a investir em ações. Isso não existe, isso não acontecia e continua não acontecendo hoje. Então, a principal forma que a gente tinha de captação de clientes, e isso a gente pode tirar com toda certeza o chapéu para a XP Investimentos, que eles ganharam corpo, cresceram e ficaram conhecidos como uma empresa de educação financeira. Uhum. A principal forma de captação de clientes era da aula, né? E aí o professor transmitia conhecimento. Ao transmitir conhecimento, ele ganhava relevância e autoridade para os alunos. Depois ele convidava os alunos a ter uma reunião, marcava uma reunião, tirava dúvidas sobre o curso, convidava esses alunos a abrir uma conta e a começar a investir. E durante muito tempo foi isso que a gente fez. Eu me lembro, lá no começo, 2011, 2012, não me lembro exatamente quando, a gente fez uma oferta naqueles sites de compra coletiva. Vendemos mais de 3 mil cursos. Eu acho que eu passei um ano inteiro dando aula. A gente dava para os alunos duas opções. Só para essa oferta. Imagina, 3 mil pessoas. Então, assim, a gente deu muito certo. Foi uma tacada muito certa que a gente deu para conseguir uma grande quantidade de prospects. Tem pessoas que são nossos clientes até hoje, desde aquela época, que vieram para a gente através, né, desses cursos, dessa oferta que a gente fez. Mas eu me lembro que a gente dava para os alunos a opção de escolher duas turmas, né? Ou era segunda, quarta e sexta, de 7 às 10 da noite, ou então era sábado, de 8 às 18. E eu passei meses seguidos nessa rotina de dar aula 2 vezes por semana, 2 turmas por semana, 30, 25, 20 pessoas por turma, e assim a gente girava o negócio, conhecia as pessoas e começava a captar os clientes. E é uma coisa que a gente conversou bastante aqui com o Yuri também no primeiro episódio, que não só facilita para essa captação, né? Até porque o cliente, ele aprende, o aluno aprende sobre o conteúdo e acaba vendo a relevância do professor, mas também dá uma confiança maior para a pessoa que vai investir, ela ter conhecimento, é essencial isso. Não é à toa que hoje a gente ainda difunde a educação financeira, não só pelos cursos que a Aplix Learning cria, mas também na própria reunião do assessor com o cliente, do consultor, qualquer reunião ali, a gente está sempre tentando transmitir informação para gerar mais confiança para o cliente, para ele saber o que está acontecendo, né? Não faz sentido você vender um negócio, indicar um negócio que o cara não sabe o que é.
Com certeza, não faz. Eu acho que eu sempre falei, inclusive durante muito tempo, eu utilizei no meu discurso, nas reuniões com os potenciais clientes, com os prospects, o fato de que o medo que a gente tem decorre da falta de conhecimento, né? Então, se você tem medo de fazer uma cirurgia, é porque você não tem conhecimento a respeito daquilo. Se você tem medo de viajar de avião, é porque você não tem conhecimento a respeito daquilo. Se você tem medo de investir, é porque você não tem conhecimento a respeito daquilo. Então, todo medo que a gente tem na vida, eu costumo dizer que ele decorre da falta de conhecimento. E o processo de difusão e de transmissão de conhecimento, ele é extremamente importante até hoje, porque apesar do mercado financeiro ter se desenvolvido absurdamente no Brasil nos últimos 10 anos, hoje as pessoas ainda têm pouquíssimo conhecimento a respeito do mercado financeiro, a respeito da forma como as coisas, né, acontecem e dos riscos reais que eles correm. Falando dessa parte de evolução do mercado financeiro, como você trouxe, né, a evolução que as corretoras trouxeram foi muito grande, né? Deu um boom para as pessoas começarem a entender mais, ter mais oportunidades dentro do mercado financeiro, ter acesso a produtos que não tinham antes. Às vezes eram grandes investidores que tinham acesso, por exemplo, fundos e tudo mais. E como é que tu viu isso? Porque tu viveu basicamente isso, né? Em 2010, 2012, por aí, foi quando a XP começou a trabalhar com mais produtos. Foi por aí, mais ou menos, né? Por aí. E como é que foi isso? Você vê na veia do investidor ali as vantagens, vindo vantagens, mais benefícios para ele, você vendo isso acontecer. Como é que foi viver isso? Bom, eu acho que o fato de eu estar no mercado financeiro há tanto tempo, né? Já são 13 anos, me fez passar por grandes momentos de evolução, né, e de mudança no mercado. Eu acho que antes de eu entrar no mercado financeiro, a pessoa mais adequada na época, lá, 2008, 2009, e antes disso, para ajudar as pessoas a fazer investimentos, era o gerente do banco, né? O gerente do bancão, ele era o profissional mais óbvio, né, para que as pessoas fizessem investimentos. A XP se desenvolveu, e aí, como você bem mencionou ali, mais ou menos em 2011 para 2012, inspirado numa empresa americana, ela trouxe para o Brasil o conceito de shopping financeiro. Foi aí que o mercado brasileiro experimentou a primeira grande evolução no mercado de investimentos e plataformas de investimento. Até então, o gerente do banco, ele tinha produtos de investimento do próprio banco. A XP trouxe para o Brasil esse conceito, né, como eu falei, inspirado numa empresa americana, esse conceito de shopping financeiro, e dentro de uma única plataforma de investimento você passou a conseguir fazer investimentos de diversas instituições financeiras. Então, durante muito tempo, a XP surfou a onda sozinha do processo de democratização dos investimentos, digamos assim. Grandes fundos de investimento, muito renomados, aplicações financeiras que antes eram restritas a pessoas milionárias, passaram a ser acessíveis com investimentos com baixíssimo valor, né? Então, o investidor brasileiro, ele teve a primeira evolução na forma de investir através da difusão do conceito de shopping financeiro trazido pela XP, que, como eu falei, através de uma única conta você consegue fazer investimentos de diversas instituições financeiras. Eu sempre faço uma brincadeira, na verdade. Quando é que você vai receber uma ligação do seu gerente do banco te dizendo assim: Montenegro, seguinte, eu olhei a tua carteira de investimento aqui e eu tô vendo que essa aplicação financeira aqui de renda fixa, esse CDB que você tem aqui no banco, tem uma aplicação financeira melhor aqui no outro banco, do outro lado da rua. Vamos tirar o dinheiro daqui, vamos colocar no outro banco. Só atravessar a rua. Ele não vai fazer isso, né? Então, o assessor de investimentos, através de uma plataforma aberta, através de um shopping financeiro, que é esse conceito que a XP trouxe, ele passou a poder entregar isso para o investidor. E isso foi uma grande mudança no mercado financeiro. Então, a gente viu as coisas evoluírem bastante, mas essa evolução ela não para por aí. Eu acho que existem outras evoluções
a vir aí no mercado financeiro nos próximos anos. Outra coisa que eu vejo muito é o papel do assessor, não como o cara que vai indicar, uma coisa que você me ensinou muito isso, na verdade, que ele não vai indicar para você qual é o melhor investimento, qual é o que vai render mais. O papel dele é ajudar você a chegar nos seus objetivos. Isso se alinha muito com o propósito da Aplix, com a missão, com o porquê que você traz. Tem aquele livro do Simon Sinek, o Comece pelo Porquê, eu acho que eu já citei ele aqui no podcast algumas vezes, mas eu lembro que quando a gente leu ele no Book Club da Aplix, tu levantava muito essa história sempre, de o porquê é muito importante. Por que a gente está fazendo isso? Por que o cliente investe o dinheiro? Eu acho que isso é um diferencial. Isso que também a possibilidade do assessor de poder diversificar o dinheiro do cliente, buscar outras oportunidades, era uma limitação que o gerente não tinha, né? Porque ele estava trabalhando no banco, ele não podia escolher. Ele não podia ele não podia virar pro cliente, né? O banco X não ia falar assim, pessoal, tá aqui, esse meu CDB é muito bom, mas o do vizinho é melhor, então todos vocês gerentes indiquem o do vizinho. Não vai. Isso é uma realidade. E para vocês, e era esse o ponto que eu queria chegar, para vocês, como é que foi essa entrega de vocês verem isso na realidade para os clientes, de poder... Agora eu posso ajudar o cara em mais instituições. Antes eu conseguia fazer as ações dele, né? Eu conseguia mexer nas ações. Agora eu vou conseguir trabalhar uma carteira de investimentos. Eu acho que isso trouxe um grande benefício para o investidor, como eu já falei. Mas eu acho que o principal ponto e o posicionamento da Aplix, como você falou aí, né, a respeito do conceito do Simon Sinek, eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente implementa aqui na Aplix, quando a gente leva em consideração a nossa relação com o cliente, é porque o mercado financeiro, de uma forma geral, ele é muito sobre números, né? O mercado financeiro, e se você der um Google aí sobre investimentos em ações, você vai ver uma grande quantidade de propagandas convidando as pessoas a ter acesso a maior rentabilidade, ao melhor produto do mercado financeiro, melhor carteira de ações, vem pra cá que aqui eu faço você ganhar mais dinheiro. Isso atrai muita gente, né? Porque todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Claro. O ser humano, eu acho que ele é ganancioso por natureza. Ele busca isso. E a gente dá um passo atrás e a gente constrói as nossas relações com os nossos clientes pautada nas histórias, né? Então, eu costumava e costumo ainda hoje, quando eu estou conversando com clientes, apesar de hoje não estar mais muito envolvido no atendimento no dia a dia, na prospecção do cliente, e sim na gestão da empresa como um todo, mas sempre fiz um exemplo comparando, fazendo uma analogia do nosso serviço com o serviço de um médico, né? E eu me lembro muito bem, e isso durante muito tempo eu utilizei isso como estratégia de captação de cliente para transmitir conhecimento e principalmente fazer com que as pessoas entendessem qual é o nosso propósito, por que a gente existe, né? Então é aquele exemplo, se você sente uma dor no peito, primeiro você não vai no dermatologista, né? Você vai provavelmente procurar um pediatra, desculpa. Também não, viu? Então procurar o cardiologista, né? Procurar o cardiologista. E aí, procurando o cardiologista, a primeira coisa que ele vai fazer é tudo bem, Montenegro. Então, como foi essa dor? Você tem algum histórico de problema cardíaco na família? Você faz exercício? Você se alimenta direito? Me conta um pouco como é essa dor. Ela é uma pontada, ela é constante, ela é um peso, ela vai e volta, tem alguma hora específica do dia. Imagina que tu vira pro médico e diz assim, doutor, desculpa, mas eu não vou te responder. Ele vai conseguir fazer o trabalho dele? Vai ser difícil, né? Bem difícil, né? Então, recomendação de investimento nunca deve ser feita sem o assessor de investimentos conhecer a vida da pessoa, né? Sem o assessor de investimentos, de fato, conhecer o quanto aquela pessoa ganha, o quanto aquela pessoa gasta, como é que é a estrutura familiar dela, como é que é o emprego dela, se ela tem estabilidade, se ela não tem, se ele é empresário, se ele não é. Então, a gente, aqui na Aplix, o nosso conceito, ele parte daí, ele parte de entender muito bem e profundamente a vida das pessoas,
a experiência delas com investimentos, as experiências boas, as experiências ruins, para que a gente possa fazer recomendações coerentes e personalizadas, né? Então, cada caso é um caso, do mesmo jeito que para o médico, cada caso é um caso, né? Então, eu acho que isso é um dos principais diferenciais que a gente implementa na vida das pessoas aqui dentro, porque as histórias importam, né? A experiência que a pessoa tem importa, o passado dela e o futuro também. Porque também se não souber onde é que você quer chegar, é aquela história, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho tá certo. Só que as pessoas normalmente sabem onde quer chegar. Ou então pelo menos tem um objetivo, uma ideia. E os investimentos têm que fazer com que elas cheguem lá. E não que elas vão pro outro lado. Pois é. Às vezes não é só ganhar dinheiro. Eu gosto dessa tua colocação porque me dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre os nossos diferenciais, né? E como a gente visualiza as coisas de uma forma diferente. Então, como eu falei, a grande maioria das empresas de investimento está muito focada na rentabilidade, no melhor produto, né? Em atrair o cliente no que a gente entende que é pelo motivo errado. Até porque a gente não domina o que vai acontecer na economia, né? Então, quando a gente leva em consideração, né, uma carteira de investimentos, uma compra de ações, né, aplicações financeiras de uma forma geral, a gente deixa muito claro para o nosso cliente. A aplicação financeira é uma ferramenta, ela não é um objetivo, né, e montar uma carteira de investimentos é uma ferramenta para que as pessoas atinjam um objetivo. Eu costumo dizer que o dinheiro está ali para ser usado. Né? O dinheiro está ali porque o dinheiro é a principal moeda de troca que existe no mundo, né? Se você quer comprar um carro, você não troca uma casa num carro. Primeiro a casa precisa virar dinheiro para depois virar um carro e assim você pode ter vários exemplos. Então, os investimentos, eles são uma ferramenta para atingir um objetivo. Só que você falou que todo mundo tem um objetivo, por incrível que pareça, e aí eu acho que esse é um dos pensamentos que eu acho que são mais relevantes na minha cabeça e, consequentemente, na cabeça da Aplix, é que eu considero, e aí pela experiência de 13 anos, cuidando de pessoas, né, cuidando do patrimônio de pessoas, ajudando as pessoas a tomar melhores decisões patrimoniais, a gente visualiza que o Brasil ele tem uma problemática muito séria. Primeiro, a gente não tem educação financeira. Sim. O que está mudando, né? Eu já trato isso na minha família com os meus filhos de uma forma diferente do que foi tratado com os meus pais. Não por erro dos nossos pais, mas era natural naquela época que não se conversasse sobre isso. E aí o mercado evoluiu e a gente conversa muito mais sobre isso do que os nossos pais conversaram com a gente. Mas o dinheiro, ele é um problema na vida da grande maioria das pessoas. Grande maioria das pessoas não tem uma relação saudável com o dinheiro. Como assim não tem uma relação saudável com o dinheiro? Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que têm pouco dinheiro, e todas elas se veem numa relação angustiante. Eu não sei o que fazer, eu não sei se o dinheiro que eu tenho vai dar, a pessoa não sabe o quanto ela precisa trabalhar, quanto ela precisa guardar, ela acha que precisa se matar de trabalhar para poder guardar muito dinheiro, e muitas vezes você vê uma pessoa que não curte a vida, e aí é onde a gente de fato se diferencia. Porque o objetivo da Aplix, a nossa missão, não é fazer com que a pessoa tenha a maior rentabilidade possível e imaginável, não é fazer com que a pessoa tenha acesso ao melhor produto financeiro do mundo. Não. O nosso objetivo é entregar qualidade de vida, tranquilidade e bem-estar para as pessoas através do mercado financeiro. É fazer com que as pessoas possam montar um planejamento e ter a tranquilidade de toda noite deitar a cabeça no travesseiro e saber que o patrimônio dela está bem organizado, bem gerido, bem cuidado, e que ela sabe o caminho que ela precisa percorrer para atingir os objetivos dela e utiliza o mercado financeiro como uma ferramenta para atingir um objetivo. Massa. Legal que eu puxo de novo o Comece pelo Porquê. Quando o Simon Sinek ele fala que você tem que ter o ciclo dourado, né? É primeiro o porquê, depois o quê e depois como. Então, você tem que saber o porquê que você está fazendo aquilo. Então, estou fazendo isso para garantir uma qualidade de vida para os meus filhos quando eu for embora. É o meu porquê.
Aí agora a gente vai buscar o que vai garantir. E aí é onde a gente entra de entender o mercado financeiro e buscar os produtos. As ferramentas, né? E como a gente vai usar. E aí depois a gente entende como a gente vai usar essas ferramentas. Então, se não tiver o porquê, dá para fazer? Dá. Mas não vai ser você fica meio personalizado, perdido, né? Você fica meio perdido, né? Exato. Então, assim, as pessoas trabalham, elas pagam as contas, elas guardam dinheiro e o dinheiro que ela guarda. Eu acho que, pronto, vamos pegar esse ponto. Um dos grandes discursos que eu utilizei ao longo desses 13 anos também no processo de prospecção de clientes foi tentar conscientizar as pessoas de que o dinheiro é uma empresa. Imagina que você é um empresário, ou que você é um médico, ou que você é um advogado, um professor, um atleta, não importa. As pessoas, todas elas, na grande maioria das vezes, procuram ser superavitárias na vida. Gastar menos do que ganha. Tudo parte daí. Né? Gastar menos do que ganha. E aí você vai juntando aquele dinheiro. Então vamos pegar o exemplo do empresário. Por que o empresário? Porque ele já tem uma empresa. E aí ele junta dinheiro, né? A empresa dele vende, ele fatura, ele paga as contas, paga os impostos, sobra dinheiro, e todo mês aquele dinheiro vai sendo guardado no banco, vai sendo guardado em aplicações financeiras, só que ele vai sendo guardado de uma forma sem a devida atenção, sem o profissionalismo que o dinheiro merece, certo? E aí, imagina que tu guardou dinheiro na vida, tu tem lá, não importa a quantia, 100 mil, 300 mil, 1 milhão, 10 milhões de reais. Aquilo é outra empresa que você construiu. E mesmo que você não seja empresário, que você seja talvez um funcionário público, tratar o dinheiro que está guardado no banco como uma empresa muda a forma como a gente visualiza as coisas, muda a forma como o ser humano pode visualizar aquele patrimônio, aquele dinheiro que ele construiu. Por que isso? Porque se você tem uma empresa, geralmente, na grande maioria dos casos, você quer a melhor contabilidade, você quer o melhor jurídico, você paga os melhores treinamentos para sua equipe comercial, você procura contratar os melhores profissionais para fazer com que a tua empresa seja bem sucedida. Mas na hora de cuidar do dinheiro, você cuida do dinheiro de uma forma não profissional. Você mesmo decidindo o que vai ser feito com as aplicações financeiras. Ou você mesmo... é o resultado, às vezes, do seu trabalho na empresa, e você não cuida do resultado para ele continuar prosperando. Exato. Então, assim, vamos começar, gente, a tratar o dinheiro como uma empresa. Eu acho que é fácil de entender dessa forma, sabe? Se você tratar o seu dinheiro como sendo uma empresa que você construiu e, de fato, com o teu suor, tu trabalhou, tu poupou dinheiro, sobrou, né? Guardou. E aí vamos tratar esse dinheiro que está guardado no banco como uma empresa, para ver se não muda a ótica da forma como, né, tomar as decisões, escolher os investimentos, fazer o acompanhamento. E aí, consequentemente, se você tem uma empresa bem-sucedida, uma empresa dinheiro, né, bem-sucedida, vai ser uma outra empresa, né, na tua vida que vai te gerar frutos. Exato. E eu acho legal pensar também que ter respeito, né? Respeito pelo dinheiro que você construiu, porque aquilo ali é o resultado de tudo que você passou. Do mesmo jeito que o pessoal diz, cicatrizes são a marca de uma história, não sei o quê, o dinheiro também. Se você não tratar ele com um respeito que a sua história, ou que a história dos seus pais, seus avós construíram aquele dinheiro, bom, cara, você vai respeitar o quê? Você tem que respeitar aquilo ali, a sua história, seu legado também. As pessoas olham com maus olhos, às vezes, o dinheiro e, pô, é um trunfo. Você conseguiu, deu certo. É bom isso. Cara, e outra coisa, a gente estava falando aqui das disrupções que tiveram no mercado. E a gente teve até um webinar com os nossos clientes, né, falando sobre isso, sobre essa evolução do mercado. E eu queria trazer isso aqui no podcast também, aqui no AplixCast, para a gente conversar um pouco sobre isso e como isso pode beneficiar as pessoas, os nossos clientes e também as pessoas entenderem melhor isso. O que é essa nova disrupção do mercado financeiro? Do mercado de assessoria de investimento do investidor, do atendimento ao investidor? Tá, vamos lá. Eu acho que o mercado financeiro brasileiro ele está num
numa curva chegando próximo da próxima evolução, da próxima grande mudança, né? E eu acho que isso tem a ver, eu falei aqui há um pouco tempo atrás, que eu acho que o Brasil ele tem um problema, a forma que as pessoas se relacionam com o dinheiro é problemática. Do outro lado, você tem um mercado financeiro que tem um problema seríssimo, né? Que eu já falei aqui sobre isso hoje, lá em 2010, quando eu decidi, um dos principais motivos que me fez decidir pedir demissão da empresa que eu trabalhava, que era o conflito de interesse. Então o mercado financeiro, ele tem uma problemática muito séria. As pessoas que dão recomendações de investimento, né, o assessor de investimento tradicional ou o gerente do banco, eles não são remunerados diretamente pelo cliente. Eles são remunerados, na grande maioria das vezes, por comissões. E você tem uma infinidade de produtos financeiros no Brasil e no mundo, cada um deles pagando uma comissão diferente. Inclusive alguns produtos que não pagam nenhuma comissão. E aí a gente começa a pensar sobre esse tema e quem é que um dia não teve uma pulga atrás da orelha, não ficou com o pé atrás com alguma recomendação de produto financeiro que foi dada pelo gerente do banco ou que foi dada por um assessor de investimentos. Será que esse produto financeiro está sendo oferecido para mim porque é bom para mim ou porque o gerente tem que bater a meta dele ou porque o assessor de investimentos vai ganhar uma comissão porque está me oferecendo aquele produto? E isso é um problema muito sério. Se você observa lá nos Estados Unidos, né, e nos principais países da Europa, essa é uma problemática que ela, de certa forma, está ultrapassada. Porque o mercado financeiro lá já evoluiu, né, de uma forma que os assessores de investimento, os consultores de investimento, eles podem ser remunerados através de honorários e não através de comissões. E recentemente no Brasil isso passou a ser possível. As plataformas de investimento evoluíram, né? Isso passou a ser possível através de algumas plataformas de investimento. E a Aplix acredita muito nisso. A Aplix acredita que a gente tem o poder de encabeçar a próxima evolução do mercado financeiro a nível nacional, porque a gente entende que a relação com o nosso cliente ela precisa ser totalmente transparente. Você já me viu falando aqui na Aplix sobre transparência radical, né? Muito. Muitas vezes. Eu acho que em vários aspectos, né? Não só do cliente, só mas do cliente. com o colaborador Exato, e tudo. exato. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou entrevistando uma pessoa para contratar, para trazer para o time, é um processo muito rápido, né? É diferente da gente que já se conhece há alguns anos, de outras pessoas que tu imagina que tu conhece há 10 anos, tu teve muito tempo para de forma natural ir conhecendo a pessoa. Quando eu estou entrevistando uma pessoa, eu deixo logo muito claro que a única coisa que eu conheço que pode acelerar o processo de conquista de confiança é a transparência. E o mercado financeiro, até pouco tempo atrás, ele não tinha a possibilidade de ser transparente, né? Então, hoje ele tem essa possibilidade. E como é que funciona isso? E, inclusive, essa é a forma que a Aplix trabalha agora a partir de 2023. A gente negocia com o nosso cliente os nossos honorários, né? O nosso cliente nos remunera diretamente e isso resolve uma problemática que é muito séria, porque uma outra pergunta que eu faço para as pessoas é o seguinte: qual outro produto ou serviço você conhece e você consome no mundo ou na sua vida que você paga, mas você não sabe quanto está pagando para comprar aquele negócio ou aquele serviço? Exato, eu ainda voltaria com uma pergunta antes. Quanto é que você paga? Pelo teu assessor de investimentos, pelo serviço do teu gerente de banco. Gerente de banco, do assessor de investimento. Gerente de banco, às vezes, você até sabe, você acha que sabe, porque tem a taxa do banco. Pois é, mas é muito cinza, entendeu? É uma problemática séria, né? Porque eu costumo fazer o exemplo do assessor ético. Imagina um cara altamente ético, correto, sabe? E existem inúmeros assessores de investimento, inúmeras empresas de assessoria de investimento que são altamente éticas e corretas. Mas no mercado financeiro, se eu entrego para o meu cliente a maior rentabilidade possível, o assessor de investimentos ele ganha a menor comissão ou talvez até R$0 pelo trabalho dele.
E convenhamos que não é justo, né? Você fazer um trabalho, você acompanhar o mercado financeiro, você acompanhar a situação macroeconômica, a inflação mundial, a situação política do país e o como isso influencia nas aplicações financeiras e recomendar um produto de investimento para o teu cliente e ganhar zero, ganhar nada. Do outro lado, se eu entrego para o cliente um produto ruim ou com uma menor, não necessariamente ruim, mas com a menor rentabilidade, a comissão é a maior possível. E aí, costumo dizer que cuidar de investimentos já é complexo o suficiente, né? Conforme eu citei aqui, situação macroeconômica, inflação, política, tudo isso influencia. Além de entender da vida da pessoa para entregar um trabalho personalizado, já é complexo o suficiente para você ainda ter que ficar decidindo qual produto entrega uma boa rentabilidade para o cliente, mas ainda me dá uma comissão para que eu possa ganhar um dinheiro para pagar o colégio do meu filho, para pagar o aluguel, para poder me divertir, fazer minha viagem, comprar meu carro, botar gasolina e etc. Entendeu? Então, com essa evolução do mercado financeiro que tende a acontecer nos próximos anos, a gente entende que essa problemática ela está resolvida. Por quê? Porque a remuneração pelo serviço de assessoria de investimentos, de consultoria de investimentos, é negociada em forma de honorários entre a empresa e o cliente. E toda e qualquer comissão por produtos de investimento não vai cair no bolso da empresa de assessoria de investimentos, não vai cair no bolso do assessor, e sim na conta do cliente. Entendeu? Então, é automático, né? Como eu falei, eu acredito muito no poder da transparência. E a transparência, ela deveria pautar a vida de todo mundo. E volta naquele ponto que você falou aí, não, além de ter toda essa situação macroeconômica, micro e tal, ainda não, o assessor ainda não precisa, no final das contas, ainda convencer o cliente que ele está indicando porque faz sentido para o cliente. Não, quando você tira da conta, tira quando você, a pulga atrás da orelha. Quando você coloca isso de forma transparente, quando você explica para o seu cliente o como é que o mercado financeiro funciona, que é um assunto que é meio um tabu, as pessoas não querem conversar, elas têm medo, parece, de conversar sobre isso, e aqui dentro a gente encabeça essa mudança, a gente fala naturalmente sobre isso, porque eu acredito muito na transparência. Quando você fala para o teu cliente como é que funciona, quando você mostra para ele que existe uma comissão e essa comissão agora não vai fazer mais parte da tua remuneração, e sim um honorário que está ali negociado com o cliente, que ele sabe, principalmente que ele sabe quanto é. Porque as pessoas costumam fazer investimentos, Montenegro, e aí imagina, cara, tu tem ali um assessor de investimentos que ele te liga toda semana, que quando acontece alguma coisa na política ou no mercado financeiro ou com alguma empresa que você tem uma ação, ele te liga, ele conta a história, ele fala o que está acontecendo, ele está o tempo todo disponível para ti. Ele te recebe para ter uma reunião, ele vai na tua casa para ter uma reunião, ele passa 2, 3 horas conversando contigo, entendendo da tua vida, transmitindo conhecimento, e tu não sabe quanto é que tu paga por esse serviço. Alguém tá pagando, no final das contas é a comissão, né? Então, a gente não acredita que essa seja uma relação saudável. Uma relação saudável é uma relação onde você sabe o que você está comprando, você sabe quanto você está pagando por isso, e você tem a tranquilidade, mais uma vez, de deitar a cabeça no travesseiro e saber que todas as recomendações de investimento que você está recebendo são realmente personalizadas e não tem nenhum potencial conflito de interesse por trás, porque o teu assessor de investimentos não está ganhando nenhuma comissão para te fazer recomendações. E é isso, é nisso que a gente acredita e é isso que a gente acha que é a forma correta de se trabalhar. E isso também não tira a necessidade de você buscar um bom profissional. Não. O cara tem que ser ético e tem que ser um bom profissional para saber o que vai te oferecer. Cara, eu acredito muito nisso, né? À toa que eu tô aqui encabeçando essa história com vocês. E como a gente sempre fala, né? Construindo histórias, que a gente tá aqui participando de várias histórias, construindo outras. E eu acredito muito nesse novo modelo, eu acredito que tem muito a oferecer. Eu entendo que pode ser que inicialmente as pessoas gerem uma dúvida. Mas é natural, né? É natural, você não conhece. Falou. Mais uma vez, você tem medo do que você não conhece, então você não conhece. Só que as pessoas escolhem meio que
tapar o sol com a peneira e fingir que, não tem uma remuneração. Lógico que existe. Todo mundo tem que pagar conta. Ninguém trabalha de graça, né? Exato. There is no free lunch. Exatamente. Entendeu? Cara, é isso. Muito bom o papo. Porra, muito bom mesmo. Galera, queria agradecer ao Felipe por participar do nosso AplixCast. Virá outras vezes, com certeza, pra gente conversar sobre outros assuntos. Quem sabe daqui a um tempo a gente tá falando de o quanto isso realmente impactou, o quanto a gente tá vendo isso o resultado desse impacto. E eu queria dar o espaço para você dar uma última palavra aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Lembrando, pessoal, a gente está no Spotify, YouTube, Deezer e no Google também. Então, quer procurar a gente... também está no YouTube, né? No YouTube. No YouTube. E no Amazon também. A gente está sempre... Maravilha, estamos ali. Aparecendo em mais sempre lugar melhorando. aí, expandindo aqui, levando mais conhecimento para... Como o Alberto gosta de falar, né? A empresa que incansavelmente melhora um pouquinho a cada dia. Exatamente. Ontem eu acho que foi alguém mandou no grupo da empresa quanto é importante você crescer um pouquinho a cada dia. A cada dia. É o cálculo de uma fórmula matemática. Depois eu vejo aí, depois qualquer coisa a gente bota aqui na tela, em algum lugar. Pedir aí para alguém me ajudar. Mas antes da gente finalizar, deixa eu contar uma história que eu acho que é importante as pessoas entenderem um pouco sobre o porquê da nossa cabeça, e um fato muito importante que aconteceu com a gente em 2015, que meio que fez com que a gente visse e tivesse o contato com essa forma de trabalhar. Teve um cliente nosso que vendeu a empresa em 2015. O cara recebeu milhões de reais, ele tinha uma indústria, ele vendeu a empresa. Ele já era nosso cliente na XP, nessa época a gente trabalhava só com a XP. Ele nos provocou da seguinte forma, e era um cliente que tinha sido captado e atendido pelo Alberto. Ele virou para o Alberto e disse assim: Alberto, confio no trabalho de vocês, não é à toa que eu vou divulgar essa informação aqui, porque essa informação que a gente não divulga para todo mundo, não divulga para qualquer um. Mas eu vendi a minha empresa, recebi alguns milhões de reais, dezenas de milhões de reais, não tenho coragem de concentrar o meu dinheiro em uma única instituição financeira. Eu sempre tive dentro da minha empresa os melhores profissionais, aquilo que eu falei, né, há pouco. Sempre contratei as melhores pessoas para trabalhar na minha empresa. E no limite, no final das contas, vocês respondem para a instituição financeira que vocês representam. Quero contratar vocês para me ajudar a decidir o que eu vou fazer com o meu dinheiro, independente de onde ele esteja. Eu quero vocês na minha folha de pagamento. Isso fez a gente abrir os olhos para um mercado que fez a gente desenvolver o conhecimento e o entendimento que a gente tem a respeito dessa evolução do mercado que existe hoje. Então, desde 2011 a gente trabalha com a XP, a gente continua trabalhando com a XP ainda hoje, né? Mas a gente também tem uma outra empresa dentro do Grupo Aplix que ajuda as pessoas a decidir o que fazer com o dinheiro delas de forma profissional, sem conflito de interesse, de forma transparente, independente de onde o dinheiro esteja em qualquer instituição financeira. E foi aí que deu o estalo pra gente dessa evolução do mercado financeiro, que a gente começou a explorar desde 2015, e para as plataformas de investimento isso vem se materializando, né, recentemente. E é por isso que a gente, né, que eu fiz questão de falar sobre esse tema aqui hoje. Não, faz total sentido. Essa remuneração fixa não existia nas plataformas e hoje a gente consegue atender o cliente dentro da XP com honorários fixos. Com honorários fixos. Exatamente. E o cliente sabendo quanto é que você está pagando. Quanto é que ele está pagando, exatamente. Exatamente. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Espero vocês no próximo AplixCast. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Sigam a gente, curtem, comentem, falem pra gente se gostou desse conteúdo, se querem saber mais coisa sobre a história da Aplix, sobre esse novo modelo que está iniciando. E falem com a gente, nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Valeu!